Advogado e professor universitário Argemiro Nascimento. Contraponto. Bom dia a todos. A atitude do centroavante do Vasco foi lamentável, certo? Lamentável. Mas vamos lá. Tem que ser punido. Antes de mais nada, dar uma dica de filme aí, está passando no Netflix, Blonde, que não é uma cinebiografia sobre Marilyn Monroe. É baseado num livro, com a interpretação de Ana de Armas, uma atriz cubana. Já foi indicada 2 vezes ao Oscar, ela é extraordinária e o filme é muito bom, certo? Alterna preto e branco com colorido, que retrata o machismo existente em Hollywood na década de 50, enquanto Marilyn, ou Norma Jean, sofreu na mão dos produtores, e na mão do presidente Kennedy. É excelente, o filme é candidato ao Oscar de melhor filme e ela de melhor atriz, certo? É muito bom, assistam. Vamos lá, os números falam por si. A Petrobras teve um prejuízo de 900 bilhões de reais. A Amazônia teve um desmatamento recorde entre 2002 a 2006. A igreja foi fechada na pandemia. A Lava Jato devolveu 30 bilhões de reais. O Brasil saiu da 13ª economia do mundo para a 12ª. Alguns candidatos ao cargo do chefe de executivo costumam dourar os números. É do jogo, mas mentir sobre eles não é comum. E só um lado, ao que parece, mente. Vamos então revelar o que dizem os números buscados em fontes oficiais. Primeiro, é mentira que a Petrobras tenha tido um prejuízo de 900 bilhões de reais. O faturamento da empresa é de 300 bilhões de reais. Se tivesse esse prejuízo, já teria fechado. A petrolífera teve realmente um prejuízo com petróleo. Foram 42,8 bilhões de reais. Essa quantia foi recuperada em 2 anos. O número de 900 bilhões foi divulgado por um palhaço que entende de gás e energia, tanto quanto eu que entendo de apologética. Este número de 42 bilhões foi divulgado pela Polícia Federal. Numa empresa do porte da Petrobras, ter dívida faz parte do seu balanço contábil. Em 2014, a empresa tinha uma dívida de 160 bilhões de dólares, fruto do investimento do pré-sal. 5 fatores contribuíram para o aumento do endividamento da Petrobras: política de represamento do preço dos combustíveis no governo Dilma, subsídio ao gás de cozinha, aumento dos gastos com importação, queda do preço do petróleo no mercado internacional e, efetivamente, as perdas por corrupção. Esses dados, inclusive, estão todos divulgados no UOL. O desmatamento recorde no ano de 2002 a 2006 é mentiroso. Segundo o PRODES, que é o órgão que realiza o monitoramento da Amazônia Legal via satélite desde 1989, aponta que durante o ano de 2003 a 2012 houve uma redução de desmatamento de 72%. Nos anos de 2019 a 2022 houve um recorde de desmatamentos. São números oficiais. A Lava Jato devolveu 30 bilhões aos cofres do Brasil. É outra mentira. O total devolvido foi em torno de 6,2 bilhões. Fonte: Ministério Público Federal. Por sua vez, a ação dos valentes de Curitiba foi a perda de mais de 160 bilhões de reais com fechamento ou pedido de recuperação judicial da indústria pesada na construção. Foram por ralo 4 milhões de empregos. O número de 25 bilhões foram acordos de leniência assinados pelas empresas envolvidas, que serão pagos em torno de 10, 20 até 30 anos. Resultado: quebra das empresas foi maior do que a recuperação do dinheiro. Igreja fechada na pandemia. No auge da pandemia, o STF atendeu o que a Constituição Federal autoriza. O combate à Covid é competência concorrente entre todos os entes da federação, qual seja município, estado e união, que pode tomar as medidas em conjunto ou separadamente. Bolsonaro mentia que tinha tirado dele a autoridade de protagonismo no combate ao vírus. Na cabeça dele, o ideal seria ficar tudo aberto, espalhando a doença. Se fosse seguir o que ele queria, os números da morte seriam muito maiores. Não só foi fechado templos também, mas boa parte da economia. Só se queria evitar a aglomeração. O Brasil é a 13ª economia do mundo. Entre 2010 a 2014, o país ficou na 7ª posição das maiores economias do mundo. Segundo a agência de classificação Austin Rating, o Brasil caiu da 12ª posição no ano de 2021 e caiu para a 13ª neste ano de 2022. O PIB brasileiro despencou e muito, em especial de 2016 até o ano atual. O argumento de pandemia e guerra na Ucrânia não cola. Todos os países do G20 cresceram a taxas superiores a nossas nos 2 últimos anos. Ficamos para trás. Como disse no início, candidatos a cargo eletivo costumam dourar os seus números para tentar buscar votos. Mas compete à assessoria do candidato levar dados embasados em números confiáveis e de fácil checagem. Na guerra dos fake news, infelizmente, os números errados são tidos como verdadeiros. As estatísticas levantadas por Bolsonaro beiram o ridículo. Ele não tem o menor constrangimento em passar informações erradas. Na condição de presidente da República, devia levar a sério suas colocações quando compara o seu governo com os que o antecederam. Querem um exemplo disso? Ele disse que criou o Pix. Mentira. Já disse isso aqui 2 vezes. Isso começou a ser estudado pelo Banco Central em 2014. Foi o presidente Temer que autorizou a funcionar. Quando foi apresentado a Bolsonaro, ele achou na época que era ligado à aeronáutica, veja só. Tanto que mandou vetar sua continuidade. Mas alerta
mas alertaram ele que era uma ação do Banco Central. Portanto, é mentira a sua ideia de que foi ele que criou. Lembrando a todos que tudo que eu relatei aqui sobre os números foram obtidos em fontes oficiais e não é puro achismo. Está na internet para quem quiser checar. Bom dia a todos e até a próxima quarta-feira. Contra